Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre estratégia de renda variável, que compõe a carteira dos perfis dinâmico e visionário da Elos, bem como uma diversificação presente nos planos BD Eletrosul e BD CGTE. O objetivo dessa estratégia é capturar o potencial de valorização das empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, no longo prazo. Atualmente, essa estratégia está implementada por meio de um fundo exclusivo chamado Elos FICFIA, que é gerido pelo Itaú Asset. Ele se trata de um Fund of Funds, ou fundo de fundos, que é um fundo que justamente vai investir em outros fundos de ações que são criteriosamente selecionados pela equipe de gestão da Itaú Asset. Ao longo desse vídeo, a gente vai te mostrar o que caracteriza essa estratégia e por que ela é uma peça bem importante para o crescimento da sua carteira ao longo do tempo. Investir em renda variável significa aplicar recursos em ativos cujo retorno não é fixo, como as ações negociadas na Bolsa de Valores. Esses ativos eles oscilam diariamente e são influenciados por diversos fatores, como o desempenho das empresas, as decisões políticas ou até as mudanças econômicas e eventos internacionais. Essa característica ela vai trazer bastante volatilidade no curto prazo, mas ela também gera um grande potencial de valorização ao longo do tempo, especialmente em momentos de crescimento da economia e de evolução das empresas. Quando você compra uma ação, você realmente está se tornando sócio dessa empresa. Se ela crescer, lucrar e se valorizar, o valor da sua ação também vai crescer. Por isso, a renda variável é considerada um motor bem importante do crescimento para a carteira de investimento. Na Elos, essa estratégia é implementada de uma forma bem estruturada. Ao invés de a Elos comprar diretamente essas ações, a gente investe em fundos de ações que são geridos por profissionais especializados. E mais do que isso, a gente utiliza uma estrutura chamada fundo de fundos, ou seja, um fundo que vai investir em outros fundos. E é sobre justamente isso que a gente vai falar a seguir. Diferente de um fundo tradicional que compra diretamente as ações, o fundo de fundos ele vai investir em uma carteira composta por cotas de outros fundos de ações. Ou seja, ao invés de escolher as empresas uma a uma, esse fundo ele vai escolher os melhores gestores para compor uma estratégia diversificada com diferentes estilos e visões sobre o mercado. Por exemplo, uma carteira de fundo de fundos costuma conter em média ali de 8 a 10 fundos distintos. E esse modelo permite combinar abordagens bem complementares. Por exemplo, um dos fundos escolhidos pode focar em empresas de tecnologia com mais potencial de crescimento ao longo do tempo, enquanto outro fundo do nosso portfólio pode preferir as empresas mais consolidadas, que têm uma distribuição mais regular de dividendos. A carteira desse fundo de fundos ela é revisada e ajustada periodicamente, de acordo com o cenário macroeconômico, as perspectivas da bolsa e justamente o desempenho desses fundos escolhidos. Essa escolha de fundos de um fundo de fundos é feita com base em uma análise bem rigorosa e contínua. A equipe de gestão ela vai avaliar o histórico de performance em diferentes ciclos de mercado, a coerência e a disciplina da estratégia, a experiência e a estabilidade dessa equipe de gestão, e por a gente ter um fundo exclusivo, a gente ainda tem uma vantagem adicional, que é conseguir negociar uma taxa de administração bem mais baixa e estabelecer os famosos acordos de rebate, que devolvem parte dessa taxa que a gente paga para os fundos investidos ao fundo principal, o que no fim das contas vai reduzir o custo líquido da operação aqui para os participantes da Elos. Tudo isso vai ser conduzido por uma equipe bem especializada que vai acompanhar de perto o desempenho dos fundos e que realiza essas mudanças sempre que achar necessário. Bom, como toda aplicação em ações, a estratégia de renda variável envolve risco, principalmente uma volatilidade no curto prazo. No entanto, ao utilizar esse modelo de fundo de fundos, esses riscos são mais mitigados por uma diversificação estruturada. A gente pode ter diferentes gestores, diferentes setores, diferentes estilos de fundos ali dentro. Essa combinação ela vai ajudar a suavizar algum impacto de evento isolado. Além disso, a equipe responsável acompanha bem de perto e constantemente o cenário econômico e o mercado e vai sempre realizar ajustes na alocação quando achar necessário. Isso vai garantir com que a carteira permaneça bem equilibrada, mesmo diante de uma mudança brusca, contribuindo para uma jornada mais estável ao longo do prazo. A renda variável ela oferece um dos maiores potenciais de valorização ao longo do tempo, especialmente quando a gente associa uma seleção criteriosa de gestores e uma alocação bem diversificada entre estilos diferentes. Para quem está em perfis com maior tolerância a risco e horizonte mais longo, como o dinâmico e o visionário,
Essa estratégia vai ser bem importante para buscar retorno acima da média da renda fixa e proteger o poder de compra frente à inflação ao longo do tempo. A estratégia de renda variável é uma das formas mais inteligentes de participar do crescimento das empresas e da economia. Através da estratégia de fundos, a gente consegue contar com uma seleção de gestores bem especializados, uma alocação ativa e custos mais otimizados. Bom, pessoal, para saber mais, você pode acessar o nosso site, onde a gente disponibiliza os dados de todos os fundos presentes na carteira da Elos, e você pode aproveitar também para acompanhar os nossos vídeos e os nossos podcasts no YouTube e no Spotify, onde a gente conversa com os gestores que tocam as principais estratégias da Elos. Até o próximo vídeo.